Sejam bem-vindos, internautas, a mais uma edição do Pode Já Podcast do site jamildo.com, edição número 20, recebendo aqui uma figura ilustre, uma autoridade nacional, Carlos Veras, deputado federal por Pernambuco, homem aqui da CUT durante muito tempo, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela visita. A gente vai ter um papo aqui sobre política, sobre economia, sobre trabalho. Eu que agradeço, Jamildo, o convite. A gente já teve a oportunidade de sempre conceder. A gente fica marcando, né? Vamos almoçar, tomar um café e nunca acontece. E agora está sendo da Vera. Mas não está excluída a possibilidade do café e do almoço. Jamais, tá? mas você está muito ocupado em Brasília. Mas é uma alegria poder estar aqui. A gente já tinha concedido algumas entrevistas na época de quando era presidente da CUT, como deputado algumas vezes, agora de poder estar aqui no seu podcast, aqui, líder de audiência. Tá virado. A gente chega lá. Tá arrebentando, como diz o outro. Como sempre acontece, a gente vai ler uma breve biografia do nosso entrevistado para mostrar sua importância, sua relevância no cenário local e nacional. Carlos Veras tem uma trajetória marcada pela defesa dos trabalhadores, da economia solidária e da agricultura familiar. Nasceu em Itabira, Pernambuco, em 81. Em 97, filiou-se ao PT. Entre 2006 e 2012, atuou como vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores. 2012 a 2018, assume a presidência da CUT, destacando-se na defesa dos direitos trabalhistas. 2018 foi eleito deputado federal por Pernambuco, com mais de 70 mil votos. Confere? Entre 2021 e 2022, tornou-se o primeiro pernambucano a presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Ainda em 2022, foi reeleito deputado federal com 127 mil votos, ou seja, quase dobra, né? 7714 é só 12, mas quase dobra, é um efeito enorme. Sendo o único representante do PT por Pernambuco. Em 24, atuou como relator da lei Paul Singer, que institui a Política Nacional de Economia Solidária. Em 2025, assumiu o cargo de primeiro secretário da Câmara dos Deputados, responsável por questões administrativas e orçamentárias da Casa. Saudade do tempo de que era CUT ou tá bom agora? Não tem saudade? Não, tenho muita saudade da minha época de presidente da CUT. Foram tempos de muitas lutas mesmo que a gente enfrentou contra o impeachment da presidenta Dilma, contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a PEC tal da reforma administrativa. Então foram tempos de juntar aqui 200 mil pessoas na Conde da Boa Vista, naquelas sextas-feiras à noite. A gente teve a oportunidade de fazer várias caravanas pelo estado de Pernambuco, bastante debate. Às vezes a gente no Congresso Nacional, no Parlamento, às vezes se sente um pouco assim, sozinho ali no meio daquela luta, né? No cotidiano do dia a dia. Mas essa relação muito próxima com o movimento sindical é o que nos dá força para continuar lutando aí na defesa da classe trabalhadora. E aí, curioso é que você se elege num momento em que o Congresso ficou muito mais conservador também, né? E como é que essa experiência anterior lhe ajuda no mandato e nessa função especificamente? Porque parece que é muito administrativo, você tem paciência para isso? Não, primeiro, realmente, quando a gente é eleito em 2018, foi num momento muito difícil do PT, da esquerda. A gente tinha, em 2016, sofrido o golpe, né, sofrido o impeachment da presidente Dilma, um ataque muito grande sobre as nossas organizações de base. A gente teve muita dificuldade nas eleições municipais. E aí, em 2018, a gente vem naquela luta, inclusive da candidatura própria em Pernambuco, com a companheira Marília Reis. A Nacional tomou outra decisão, que seria a aliança com o PSB, e ali a gente, de última hora, tem que reaglutinar as forças, dar uma sacudida e ir para a campanha. Então foi um momento de muita dificuldade, mas também acho que de virada de mesa ali também do PT, das novas lideranças que surgiram no partido. Hoje, como primeiro secretário do Congresso Nacional, como se sabe, é um trabalho bastante burocrático também, mas também de muita relação política com os deputados. Geralmente eles chamam a prefeitura, né? Isso. É a prefeitura da Câmara dos Deputados.
Aí eu sempre brinco, né? O problema tem uma coisa boa e uma ruim. São 513 eleitores, cidadãos daquele município, né? Cidadãos e cidadãs E cobram de perto. resumido agora, é um eleitorado muito qualificado, né? Que cobra bastante, que está o tempo todo em cima. Mas a gente tem construído boas relações. Eu acho que a primeira secretaria me projeta e me coloca realmente como uma liderança nacional, coloca na linha de frente das decisões do que vai ser votado, do que não vai ser votado na Câmara dos Deputados, nessa relação também com o governo do presidente Lula, com os ministérios, porque os projetos são enviados à primeira secretaria, a gente que encaminha para a diretoria-geral para poder ter o curso normal da tramitação do projeto. Então, nos coloca sentado nessa mesa aí de decisões importantes para o Brasil. Sem dúvida que é uma experiência fantástica. O que é que você já aprendeu nesse curto espaço de tempo, comparando com o tempo que era lá da sindicalista apenas? Tem alguma experiência, tem alguma coisa para contar? Algum caos? A gente não está no movimento sindical, a nossa caminhada é mais de reivindicações. Uhum. É de lutar, de fazer a parte de negociações e tudo. Eu, quando cheguei no mandato de deputado federal, achava que quando chegasse lá a gente ia conseguir revolucionar, né? Ia conseguir resolver todos os problemas. Que a gente ia conseguir apresentar o projeto de lei, fazer com que ele tramitasse rápido, com que ele fosse aprovado. Não é nada disso. Você apresenta o projeto de lei e você coloca aquele tema que está fora do debate, no centro do debate. Mas isso não quer dizer que você consegue fazer ele avançar e ele ser aprovado. Uhum. Então você tem que dialogar bastante, tem que ir conversando, mas não pode também perder a esperança, não pode se desanimar, porque tem temas que nunca eram tratados e a gente tem que levar ali para tratar, né? E principalmente o mandato nosso, que é um mandato com recorte muito da classe trabalhadora. Foi para isso que eu fui eleito, né? Para defender cada trabalhador e cada trabalhadora. E a gente não perde, mesmo sendo um mandato com esse recorte da classe trabalhadora, a gente não perde a relação do debate, da conciliação de classe, da relação com o setor empresarial. A gente lutou bastante para renovar, inclusive, os incentivos da JIP aqui em Pernambuco. Boa. Passei a coordenar também, junto com Augusto Coutinho, a bancada federal em Pernambuco, mas sempre ali colocando os direitos dos trabalhadores acima de tudo. É diferente ser deputado federal e ser sindicalista. Mas a experiência do movimento sindical, dessa luta, é o que nos garante e nos dá condições de exercer um bom mandato. Você diria que se a maior parte das pessoas pudesse ou tivesse a oportunidade de passar por essa experiência, falaria menos mal dos políticos para ver que não é fácil? Sim, com certeza. Criminalizariam menos a política. Essa história, por exemplo, eu sou um defensor de primeira hora do fim da escala 6x1. Mas um deputado faz uma gravação dizendo que tem que acabar a escala 6x1, porque os deputados só trabalham 2 dias na semana, terça e quarta. Desmoraliza, né? Ele está demoralizando a casa dele. Só se for ele ou ela que trabalha 2 dias por semana. Até porque o trabalho não é só no plenário, né? Não é só no plenário, não é só nas comissões. É no gabinete a gente recebendo as pessoas. É a gente na conversa, na reunião da bancada, é no colégio dos líderes, é aqui em Pernambuco. Eu saio daqui na segunda, volto na quinta. O carro já está esperando no aeroporto para a gente poder rodar o Estado, ouvir o sentimento das pessoas, poder dialogar, conversando com os prefeitos, com os vereadores, com o governo do Estado, dialogando. Esse é o trabalho do parlamento, ouvindo as reais necessidades para a gente poder ter certeza do que vai votar, no que vai aprovar. É a política que decide o preço do seu calçado, o preço do seu feijão, da sua farinha, do seu arroz. É a gente que decide. Então, eu sempre digo, meu amigo, quando você estiver desacreditado com a política, é porque chegou a sua hora. É hora de você entrar nela. É hora de você ser candidato, você ser candidata. Se ninguém lhe representa, você precisa representar, inclusive esses e essas que acham que ninguém o representa. Mas o problema é que essa insatisfação, às vezes, ela é direcionada de maneira canalizada, de maneira não muito saudável, para tipo de situação que prega contra as instituições, prega mesmo contra a democracia, não é isso? Quais são as principais pautas que o senhor está defendendo lá na Câmara, os projetos que já conseguiu aprovar, aproveitando aqui a oportunidade de tê-lo conosco, que mais lhe orgulha, que mais lhe deu trabalho para tirar do papel, fazer um breve balanço aí da atuação parlamentar? Não, acho que a primeira batalha que eu enfrentei no primeiro dia que cheguei, já em fevereiro, quando fui para a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Para mim, essa foi uma das batalhas mais duras que enfrentamos.
A gente Era muito cobrado. pegava 7 horas da noite até 3 horas da manhã, fazendo o debate na CCJ, depois fazendo o debate na comissão especial. E a maior vitória nossa ali foi tirar o agricultor, a agricultura familiar, da reforma da Previdência. Porque você levar um agricultor, uma agricultora para se aposentar com 70 anos de idade, como estava na proposta inicial... O cara tá morto, né? Primeiro, as pessoas iam deixar a agricultura. A gente já tem um êxito rural muito grande. As pessoas saindo da zona rural para vir procurar melhorias na cidade, atrás de uma política pública de saúde, de educação, de creche. Então, essas pessoas já têm essa saída natural. Sem a previdência rural, que é a maior fonte de distribuição de renda do país, que é a previdência, essas pessoas não teriam mais motivação de ficar ali na zona rural. Ali. E como fica a soberania alimentar? Então, a gente impedir que isso acontecesse, continuar mantendo a mulher com 55 e o homem com 60 anos, e o argumento de pegar a mulher e colocar ela para se aposentar na mesma idade que o homem com 70 anos era muito desumano. Por conta que a mulher vive mais do que o homem. Ela vive mais porque ela se cuida mais do que a gente. Ela se previne mais, ela é mais cuidadosa com a saúde. Eu brinco muito com meus companheiros, meus amigos, que continuam morando lá no Centro Pulso Danta, em Itabira, quando a gente vai fazer esse debate. E vocês gostam de tomar uma? Antes era em cima de um cavalo, de cabra, quando saía do boteco, né? Agora em cima de uma moto. Como é que vocês querem viver mais de que elas, entendeu? Para ir para o médico é só quando está doente ou quando elas arrastam pelo braço e leva, entendeu? Então, tem todo esse processo. Era uma injustiça muito grande com as mulheres, colocar uma mulher trabalhadora rural que tem tripla, quarta, quinta a jornada de trabalho, né? Porque ela cuida da casa, cuida dos pequenos animais, ajuda o marido na roça, às vezes ajuda na casa dos pais, ajuda na casa da sogra, do sogro. Então, você não conta a jornada de uma agricultora familiar. É incontável a jornada dela. E economia solidária? Sim, a economia solidária, que a gente conseguiu aprovar, a Lei Nacional de Economia Solidária. Tem outros projetos que nós acampamos a qual eu fui relator, inclusive, o piso dos agentes comunitários de saúde e edemias. A gente agora está trabalhando para o piso dos agentes em saúde indígena e também da vigilância sanitária. A gente trabalhando a questão também da juventude rural, para poder também ter o Plano Nacional de Juventude Rural, para poder fazer com que a nossa juventude também se interesse em continuar vivendo no campo. Então, a gente trabalha em todas as áreas, em todos os setores. Seria uma nova bolsa para esse nicho, não? Não, seria a gente articular essas políticas públicas, né, para a convivência com o semiárido, para a permanência da juventude na zona rural. A gente conseguiu a linha de crédito para a juventude específica, porque quando o pai ou a mãe fazia o PRONAF, o jovem ficava impedido de fazer, então a gente fez essa desvinculação para ele também ter esse acesso, da gente voltar com Primeira Terra para essa juventude, com consórcio social da juventude, para eles poderem comprar terra, porque às vezes, por exemplo, no caso do meu pai, são 10 filhos com 7 hectares de terra. Como é que dá para todo mundo sobreviver ali? Briga. Não dá, não tem. E no sertão, você não tem condições de produzir. Então, garantir também esse acesso à terra com financiamento diferenciado também é algo muito importante. Garantir o apoio para a produção, para a comercialização, para eles poderem viver com dignidade. E o acesso à educação. Porque não dá para chegar para o jovem que está hoje no campo e dizer, olha, você vai continuar aqui na terra fazendo o que meu pai fazia, com enxada e limpando o mato. A gente tem que ter uma forrageira para ele poder fazer a forragem, é importante ter um microtrator para ele poder cuidar da terra. A gente tem que mecanizar, a gente tem que modernizar, a gente tem que levar as tecnologias para o campo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir uma quadra poliesportiva, que a gente tem que garantir uma escola, que a gente tem que garantir um posto médico, que a gente tem que garantir uma estrada, porque mudou um pouco a característica dos nossos jovens rurais. Entendeu? Aí você, só lhe interrompendo, mas me deu agora uma ideia. Você vê, finais de semana, vocês, deputados federais, vão lá entregar retroescavadeira, esse equipamento todinho, o sujeito aqui da capital pensa assim, não, isso é assistencialismo. É porque não vive aquela realidade, não sabe a importância para aquele pequeno produtor. Falar nisso, nunca lhe vi lá, mas na feirinha agroecológica ali, das Graças. Conhece? Conheço. Geralmente eu compro lá quando
Um tempinho no domingo eu dou uma passada, faço algumas compras lá, mas é porque eu estou morando ali na Madalena também, não é organizado pela agricultura familiar, mas tem umas pessoas que vendem também um produto mais orgânico, mais saudável também ali do lado. A minha companheira, como é pertinho, ela acaba indo lá. Ela não compra nos atacadões da vida a verdura, não, ela só compra nessas feirinhas de rua mesmo. Eu sou apaixonado pelo pastel de jaca, devo confessar. Não tem nada melhor que pastel de jaca. Você gosta? Conhece? Eu prefiro, eu sou mais sertanejo, eu prefiro um pastelzinho de carne, de queijo, de frango. O de jaca eu não entrei bem nele, não. É o seguinte, é porque você quando passa dos 50, dos 40, o metabolismo, ele muda, fica mais lento. Então, se você continuar comendo a mesma coisa, acaba... Claro. Olha, quais são os desafios, então, para fortalecer a agricultura familiar no Brasil? Tem ações aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, que é colocando as escolas para serem abastecidas, não é isso? Pelo agricultor, pela pequena produção. Me conte o que é necessário para avançar, qual é a situação que vocês encontram hoje, você como representante desse setor? Primeiro, a gente avançou muito na agricultura familiar. Primeiro, a gente tem que fazer esse reconhecimento. E fruto da luta do movimento sindical organizado. Eu sou filho de um trabalhador que me criou em frente de emergência. Talvez algumas pessoas estejam nos escutando, não sabem o que é uma frente de emergência. Eu me lembro. Uma frente de trabalho. FHC. Era o exército que contratava esses trabalhadores rurais e colocava para fazer uma barragem. Na mão, no picarete, na enxada, na pá, na carrocinha de mão. Não tinha máquina. Feita, a gente tem as grandes máquinas hoje que faz as grandes barragens, os grandes açudes. Não, era literalmente na mão. Entendeu? Para ficar carregando o barro de um lado para o outro. E ali ganhavam uma mixaria. Era uma cesta básica de um feijão e de um arroz. O arroz era com casca. Rapaz, eu estou aqui porque meu pai é um cara muito rude, entendeu? Mas nunca bateu em ninguém. Mas eu acho que a graça divina, né? E também não aceitava filho tirando onda com ele. E o danado, eu tinha uns 7 anos de idade. E para bater o arroz, as coisas, era no pilão. Sim. Você tem aquela mão de pilão que você tá batendo. E ele recebeu a cesta básica, que era o feijão. Aí o feijão tem que botar de molho, passar na máquina de moer milho e botar para cozinhar e rezar para ver o que dá. Ficava uns 3 dias lá no fogão de lenha. E o arroz, a gente tinha que bater no pilão. Isso é serviço de quê? De menino. Porque os outros estão tudo na roça, estão tudo ajudando ele na frente da emergência. Bota o menino, que é o caçula, eu sou o caçula dos 10. Bota o menino para bater o danado do arroz. E eu batendo o arroz no pilão. Pá, pá, e só subia poeira, só subia pó. Aí ele chega, meio de em ponto, cansado, olha fazendo aquele serviço, e a poeira só subindo. Eles façam o serviço direito, tá vendo que não está prestando. Eu digo, pega o senhor e faça para o senhor ver se tem arroz aqui. Menino, ele pegou essa mão de pilão. Eu digo, pronto, morri agora. Agora foi. Ele vai me acertar essa mão de pilão. Jamil dele deu com tanta força essa mão de pilão, assim dentro do pilão, que subiu com tudo. Quando subiu, esse aqui não tem arroz mesmo não. Pegou um saco de palha de arroz e jogou fora. Eu digo, se fosse essa mão de pilão em mim, eu não estava aqui para contar essa história. Era um arroz com casca só, não tinha pó, era um pó, não tinha o grão do arroz, porque aquilo ali era para dar para os porcos. Aí era vendido para o governo, para a gente. Mas alguém ganhava com essa... Ganhar, porque acaba vendendo para poder distribuir. E graças a Deus a gente passou dessa época das frentes de emergência, claro, com o Pronaf, com Bolsa Família. A gente saiu dessa frente de trabalho humilhante, escravizante como era, e passou a ter acesso a algum tipo de crédito para poder fazer investimentos. A gente passou a ter minimamente uma assistência técnica que precisa melhorar muito. A gente ainda não tem uma assistência técnica orientada permanente. Você tem o IPA com 2 técnicos por município, não dá para dar assistência técnica. Então a gente precisa desse braço do governo federal junto às ONGs também, as organizações de assistência técnica, para ter uma assistência técnica permanente, para melhorar a sua produção. A gente, graças ao governo Lula, voltou o PAA, que é a compra de alimentos direto, que também são doados para escolas, para creches, para outras organizações ou até para famílias carentes. A gente tem o PENAI, que é a obrigatoriedade dos governos municipais comprarem no mínimo 30% desses produtos da agricultura familiar, mas tem muito município que não cumpre com essa lei. Porque não quer ou porque não pode? Argumento dizendo que não tem essa produção no município, mas tem. Pode não ter organizada em uma associação, em uma cooperativa,
Mas o governo municipal pode ajudar, inclusive, A organizar. Organizar e fazer essa chamada, a chamada pública. E 30% é o mínimo. A gente precisava passar dos 30%. Eu tenho feito um debate junto ao ministro Paulo Teixeira, no MDA, na Comissão de Minas e Energias, na Frente Parlamentar de Energias Renováveis, que é referente à questão da energia para o trabalhador rural poder produzir. O governo do presidente Lula agora até isentou quem consome até 80 quilowatts por mês, não vai pagar nada. Quem consome até 120 vai pagar uma tarifa reduzida. Acho importante, inclusive para as famílias mais carentes, que tinham muita dificuldade, que não podia ligar uma geladeira. Mas para a gente que é da agricultura familiar, que vai produzir, não resolve. Porque a gente entrega pela Codevasf uma ensiladeira, uma forrageira, mas muitas vezes esses trabalhadores acabam deixando ela desligada. Porque Não consegue ligar por conta do consumo da energia, não consegue pagar a conta de energia. Então, a minha ideia e o que eu tenho defendido é que o governo, do jeito que teve o Luz para Todos, que a gente pudesse criar, inclusive eu apresentei o projeto de lei, o programa Luz do Sol, que era para cada produtor desse ter aí uns 8, 6 placas de energia solar, para poder produzir essa energia e ele poder produzir. Todos os poços perfurados pela Codevasf já vêm com 4, 6, depende da quantidade de água que der aquele poço. Já vem com as placas de energia solar, com a bombazinha, com todo o sistema solar, autossuficiente, né? Para poder ele ter condições de tirar aquela água daquele poço. Porque se for botar na conta de energia do município, às vezes o município dá problema com o município, não quer pagar a conta de energia, se for botar na residência, também dá problema para os outros quando vier pegar aquela água. Então agora a gente já entrega ele com autossuficiência energética, com as energias, com as placas já de energia solar que garantem energia para o funcionamento do poço, tanto para o consumo humano como o consumo dos seus animais também. Então a gente precisa evoluir muito, a gente precisa integrar essas políticas públicas, né? Porque quem está no campo precisa de educação, precisa de saúde, precisa de esporte e lazer, precisa de estrada, precisa de apoio como um todo. Isso que você coloca é muito sério. Eu me lembro que quando eu era repórter de economia já se discutia o papel da Chesf, o papel das Codevasf na solução desse problema, porque já havia um endividamento histórico, créditos que foram tomados. A energia era uma das principais reclamações lá dos pequenos produtores. E ficou pior para a gente com a privatização da Eletrobras, né? Com a privatização da Chesf. Inclusive no sistema dos reassentados de Itaparica, virou uma dor de cabeça, porque privatizam a CELP, privatizam a Eletrobras, ficam com os ativos da Eletrobras, com tudo que ela tem, mas com a dívida, o passivo não fica. Aí está lá os trabalhadores com a dívida, a gente tem que estar correndo o tempo todo, aí fomos lá, conversamos com o presidente Lula, com o ministro Valdez, com o ministro Rui Costa, aí conseguimos R$50 mil, 37 mil e pouco, pagamos a conta de energia desses irrigantes até maio, junho desse ano, mas a gente já está preocupado com o segundo semestre, então a gente correndo atrás na mesa de negociação para poder resolver esse problema dos perímetros irrigados de Itaparica, que é da nova Petrolândia, com a barragem lá de Itaparica que foi construída. Obrigado, o senhor me atualiza, porque vem de lá de trás, né? Mas ao mesmo tempo não parece ser sustentável. Você tinha de repente que eu discutir antes ou conseguir uma forma de a gente precisa pegar os recursos, inclusive com a venda da Eletrobras, da Chesf, que tem um fundo da privatização, pegar parte desse recurso, revitalizar todo o sistema, porque com vazamento de água, com as bombas antigas, não dá. Você revitaliza, coloca um sistema de energia solar e faz uma cogestão com esses produtores. Entregam para eles, inclusive, a gestão. Para eles poderem também, com um sistema revitalizado, pagar essa conta de energia. Porque quem está produzindo, que não tem o suporte do governo, está reclamando. Porque o cara que está plantando o coco e o governo está pagando a conta de energia, vende o coco com preço mais barato do que quem está pagando a sua conta de energia. Então, quem não está no perímetro está reclamando também, dizendo que está ficando desleal o preço aí dos produtos que estão sendo vendidos. Mas é uma dívida histórica que a gente tem com Itaparica que precisa resolver. É uma economia na prática, é isso aí, né? Na veia. Eu não sei se, perdoe se não for sua área de atuação, mas aqui na próxima semana, na sexta-feira, deve ter um evento sobre um protesto, na verdade, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, ANFA Sindical, denunciando, foram ao Ministério Público
e vão fazer esse evento contra o MAPA, reclamando de uma portaria que, segundo eles, restringe a atividade pública e repassa às empresas o direito de fazer essa fiscalização, usando veterinários próprios e tal. Então, eles reclamam que pode haver um conflito de interesse e isso seria muito ruim para o produto que chega nos supermercados, obviamente também para a atividade deles. Se eu acompanho esse assunto, pode emitir alguma opinião, como é que fica essa polêmica? Não, claro, a gente tem uma relação muito próxima com a Sinical e não é de hoje, desde a época da CUT e também desde o primeiro dia de mandato. A primeira reivindicação deles é justíssima. Entendeu? Eles têm todo o nosso apoio. Então, eu acho que tem conflitos de fazer essa mudança. Eu acho que o MAPA está querendo talvez modernizar, agilizar todo o processo, tornar mais ágil, mas não é o caminho. O caminho era a gente ter concurso público, era a gente aumentar o número de auditores, é a gente ampliar. Não passar para as empresas poderem contratar uma pessoa. Eu acho que pode ter, sim, conflitos de interesse. Eu acho que corremos sério risco, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode abrir mão dessa função, desse direito, desses trabalhadores, e a gente precisa aumentar a quantidade, não repassar para as empresas essa função. A principal crítica recai sobre a permissão para que empresas privadas forneçam médicos veterinários para atuar na inspeção de frigorífico. Aí a gente estava aí agora com um surto de gripe aviária, imagina. Agora isso aqui lembra a história do IBAMA. As empresas dizem assim, ó, não tem fiscal, vamos flexibilizar aí as regras para poder você aprovar, né? Então, assiste razão, claro, a ambos os lados. O cara precisa colocar lá o empreendimento em funcionamento, mas também tem que ter o acompanhamento por parte do Estado, não é isso? Eu acho que a gente tem que contratar mais. Inclusive, eu acho que essa é uma carência muito grande dos municípios, dos estados, a questão do médico veterinário. Eu tenho umas bezerrinhas lá que tem que vacinar de vez em quando, às vezes tem um problema ou outro, você não encontra muitas vezes um veterinário. Você encontrar na iniciativa privada, você pagar para ir. O agricultor familiar, às vezes não tem condições de pagar para o veterinário ir lá a vacinar. Às vezes a gente acaba fazendo isso. Chega lá, compra na farmácia veterinária, pede as dicas, se é intramuscular ou não, como é, subcutânea, vai lá e aprende ligeiro. Sempre tem na comunidade um veterinário informal, entendeu? Para aplicar essas injeções. Só não as de febre aftosa, porque aí tem todo um calendário, aí o veterinário tem que ir vacinar as bezerras para poder entrar no GTA e tudo. Mas você pegar em toda a propriedade, em toda a comunidade de agricultor familiar, tem um ou outro agricultor ali que aprendeu como vacinar e que está fazendo a vacinação. Chega lá, pede as orientações, compra o remédio, vai lá e aplica. Eu conheço um funcionário público do Estado que trabalhou durante muito tempo no IPA e o que ele me conta é que houve um desmonte enorme ao longo dos últimos anos, não tem renovação e tal. Então, como é que pode ter assistência para o pequeno se o Estado, que está ali mais próximo, não dá? Imagina, as prefeituras não têm condição para fazer esse atendimento, né? Então, é interessante. Gilson Machado, inclusive, ele se apresentava como médico de vaca, né? Ele ginecologista de vaca. Aí pegou mal durante o tempo, aí ele desistiu e está botando lá veterinário. O senhor contrataria Gilson Machado? Confia nele? Não, acho que eu prefiro o médico informal lá. Deixa ele na sofona, ver se ele tem um sucesso melhor. Um abraço para Gilson Machado, inclusive o filho dele pediu número 22, olha, chame meu pai. Tá aí, se ele puder vir, vai ser bom. Aqui a gente busca ser muito plural, ouvir todo mundo, até porque a gente não é dono da verdade, quem tem que formar a opinião é o próprio eleitor, o leitor, né? Mas eu ainda queria te perguntar, antes de voltar para a atividade parlamentar, sobre a questão da nova realidade do trabalho. Eu conversava com minha senhora, a gente discute muito a vida e o momento do Brasil. E eu tinha também lido alguma coisa, ouvido alguma coisa do pessoal de iFood que fala sobre esse novo povo que trabalha com aplicativo, eles têm que fazer as entregas, né? Então, muitas vezes, eles têm uma reação grande à CLT, contrato de trabalho, a jornada fixa, aí é o que chama de corre, né?
E, ao mesmo tempo, também tem os jovens, essa nova geração, que tem uma verdadeira ojeriza ao trabalho que, por exemplo, classificava o nosso tempo, que era comum no nosso tempo, que é você entrar numa empresa e ficar até o final. Então, eles valorizam muito mais a própria vida do que o trabalho, do que a carteira de trabalho. Aí eu lhe pergunto, o PT que nasceu dentro dessa lógica muito de chão de fábrica, como é que vai fazer para poder dialogar ou tentar manter a sua relevância enquanto partido, enquanto representante de classes, nesse novo cenário? Vou lhe dar um exemplo, que se eu pude constatar, Bolsonaro ganhou um monte de admiradores, seguidor na rede dele, no dia que ele foi para a televisão e disse, vou baixar as multas aí nas carteiras e vou ampliar o prazo. Isso era claramente direcionado ao povo que tem que se virar com aplicativo, seja de carro, seja de moto, seja de entrega, né? E enquanto isso você tem o Ministério do Trabalho que continua pregando essa ideia de CLT, de representação. Não estou dizendo que é errado, mas que há essa contradição. Como é que, se você parou para pensar sobre isso, se tem uma discussão interna no partido sobre isso, né? Aí vem IA, um monte de coisa, para onde é que vai? Onde é que pode ir toda essa mudança de geração, inclusive? Não, primeiro esse é um debate que nós vamos ter que fazer. E você é o novo, né? Você é o novo. Aqui não é falando mal de Humberto, nem de João Paulo, mas é o pessoal que está vindo agora suceder que vai ter que levar isso à frente. Esse é um debate que nós vamos ter que conversar. Conversar com cada trabalhador, cada trabalhadora. Veja, a maior categoria hoje é do moto Uber. Isso. Do motoboy. Hoje é a maior categoria. Eu posso chamar esses trabalhadores de autônomos, de dono do seu próprio negócio? A moto tem que ser dele, ele tem que alugar, certo? Ele não tem nenhuma cobertura, seja previdenciária, seja de saúde, de nada. Ele não tem nenhuma autonomia, inclusive, para fazer a jornada de trabalho dele, porque ele está tutelado à plataforma. Porque a plataforma, ela calcula quantas corridas ele fez por dia, se ele aumentou, se ele diminuiu. A remuneração dele é em cima da capacidade de trabalho dele. Se ele tem uma alta produtividade, a remuneração dele é melhor. Se ele cai, a plataforma começa a reduzir. Então, ele é tutelado pela plataforma. É a plataforma que está ali o tempo todo. E pela avaliação, inclusive, também do consumidor. Então, ele não é dono do seu próprio negócio. Isso é uma ilusão. Isso é para construir um mercado de trabalho explorado e precarizado. Ah, mas eu não quero carteira assinada. Tudo bem. Então, como é que a gente vai fazer o debate? Aí entra a economia solidária. Agora, se eles se organizam, e eu acho que o governo poderia entrar nisso, poderia ajudar. Por que a gente não organiza esses profissionais? Para poder montar uma cooperativa, desenvolver o seu próprio aplicativo. Aí sim, Jamildo. Aí sim eles são donos do negócio deles. Eles são donos do aplicativo deles. Eles que definem o valor que será cobrado por cada minuto de hora trabalhada. Acha possível? Eu acho, e nós temos que fazer esse debate. Será que eles não querem realmente serem autônomos? Melhorar de vida. Será que eles não querem realmente ter uma remuneração melhor? Para não ficar ali o tempo todo precarizado por essas empresas, que é uma briga para ter um ponto de apoio, para ter um canto para eles parar. Será que eles não podem organizar a sua própria cooperativa, sua própria empresa, para poder ter o seu aplicativo, definir a sua remuneração, gerenciar isso? Aí sim, eu digo, aí sim, você é dono do seu próprio negócio. Agora, enquanto você depender ali da plataforma e você tem que ir doente, do jeito que você tiver que trabalhar, porque senão você vai cair lá no conceito da plataforma e não vai poder daqui a pouco estar descredenciado para trabalhar? Tem mais. O tombo, o sujeito quebra a perna, mas vai para a conta para o Estado, que ele vai para um hospital da restauração, inclusive fica muito tempo lá, né? É custo continuado. É uma situação muito complicada. E não tem nem direito ao auxílio-doença, né? Porque ele não está contribuindo com a Previdência. Mas é porque precisa talvez mudar as contas. O que eu ouço conversando com essas pessoas é que
a fórmula que foi encontrada, ela acaba não sendo a melhor. O sujeito não consegue pagar aquilo, ou aquilo não representa, se ele ficar fazendo esse tal de corre, é muita informalidade. Ele consegue juntar muito mais e ir resolvendo a vida dele do que pagar para só ter direito à previdência, não sei quantos anos depois. Acho que precisa ser mais, mais discutido. Precisa ser mais debatido, tem que chamá-los para conversar, eles têm que passar a realidade deles. Uma coisa é você trabalhar com um aplicativo para complementar a sua renda, com uma complementação de renda. Outra coisa é quando você tira toda a sua renda dali. Então você tem que conversar com esses trabalhadores, como se organizar, tem que conversar com as plataformas. Entendeu? Eu tinha trabalhador que eu peguei o Uber desesperado. Não, as plataformas vão embora daqui. Vão mesmo? Será que elas vão deixar a quantidade que elas ganham aqui no Brasil? Então, se elas forem embora, não vai aparecer outra não para poder. Porque seja o taxista, seja o Uber, hoje é tudo pelo aplicativo. Pontos de táxi para estar parado ali, para você ir lá pegar, que você tem que sair andando para poder chegar até aquele ponto de táxi. Hoje, praticamente, é mínimo. É mínimo. Você hoje pede pelo celular, onde você estiver. Você não sai do canto que você está. Seja para pedir um aplicativo que um táxi vai estar pegando, seja para o próprio Uber. Minha filha, meu filho vão trabalhar todo dia. Às vezes, que eles querem ir mais rápido, é de moto Uber. Porque acabou virando um meio de transporte, inclusive, mais rápido para andar dentro desse engarrafamento aqui, dentro do Recife. Agora, a gente precisa discutir com esses trabalhadores. A gente precisa ajudar a organizá-los. Porque eles não estão organizados em sindicatos, eles não estão organizados em cooperativa, eles estão cada um por si e Deus por todos. É aí onde as plataformas, as empresas entram para aproveitar a vulnerabilidade do trabalhador, para poder aumentar as suas riquezas em cima do suor, do trabalho digno de cada trabalhador e cada trabalhadora. Então, a gente precisa cuidar disso e debater bastante com eles. Qual é o melhor caminho? A gente não pode ter medo de conversar com eles. Tem que conversar e encontrar o melhor caminho para que eles possam ter um trabalho mais digno, menos explorado, menos precário como é hoje. Uhum. Veja, o senhor está participando do governo, né? É a situação hoje em dia, mas será que concordaria que existe uma espécie de arrogância, porque é como se o pessoal do Ministério do Trabalho ouve informação, nós conhecemos os trabalhadores, deixa que a gente resolve. E na prática não conseguiu fazer essa conciliação e trazer esse povo para essa formalidade, né? Mas eu rogo que resolva, porque realmente há muita gente numa situação precária. Veja o caso aí da moto. Tem a ver também com o transporte público tão precário que a pessoa aceita arriscar a vida em cima de uma moto para chegar refrigerado, pelo menos, não chegar tão esbaforido, chegar mais rápido, não perder tanto tempo da vida, porque volta para casa mais cedo, ou sai um pouco mais tarde, consegue cumprir a jornada, é vida que você consegue ter, né? Eu acho que o Ministério precisa conversar mais. Também muitas inverdades durante todo o processo foram colocadas. Por exemplo, se você tem um complemento de renda, se você já contribui com a Previdência, você só teria uma segunda contribuição se você quisesse, para poder aumentar o valor da sua aposentadoria. Não era obrigatório. Então, tinha muita coisa também que foi algumas informações também desencontradas. Mas eu acho que precisa fazer esse debate. Tem que ir para dentro, tem que conversar, tem que ouvi-los na rua, tem que identificar. Tem que chamar a responsabilidade das plataformas também aqui no Brasil. Porque não pode a gente aceitar como normal esse tipo de trabalho que está precarizando e que está fazendo com que essas pessoas trabalhem num sistema de trabalho escravizado de forma moderna. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a esse tema fake news, porque eu tenho aqui alguma sequência sobre isso também. Deixa eu lhe perguntar sobre a polêmica do INSS. Essa crise gerada aí por conta do escândalo, que não começou ontem, é bom frisar, né? Pode impactar, já está impactando a popularidade de Lula. Como é que o senhor avalia o que o governo fez, as eventuais consequências, o que é preciso fazer? Lembrando até que a gente agora ganhou mais um ministro de Pernambuco no meio de uma confusão sem tamanho, né? Acho que o governo consegue se recuperar desse episódio, consegue avançar, melhorar a situação em relação ao que aconteceu, que foi trágico, né? E a principal covardia, você deve se interessar bastante sobre isso, porque foi em cima das aposentadorias rurais, que era o pessoal mais humilde, que às vezes talvez nem percebia que estava sendo tungado, né? Então, uma vergonha enorme.
Não, eu acho que o governo se recupera porque é bom lembrar que é o governo que está tentando, é o governo do presidente Lula que está tentando resolver esse problema dos descontos indevidos nas aposentadorias desses aposentados e aposentadas. Eu acho que a CGU cometeu um erro quando ela botou todo mundo no mesmo balaio, quando ela juntou as entidades sérias de representação dos trabalhadores com associações que entraram com a flexibilização dos convênios do credenciamento junto ao INSS para esses descontos nas aposentadorias. Nós temos a CONTAG, que tem um convênio com o INSS para o desconto das contribuições sociais autorizadas por esses trabalhadores desde 1994. Eu falo, não, mas a CONTAG é que mais tem, sim, é que mais tem, porque aqui é a que tem maior representação. São mais de 3 mil sindicatos no Brasil inteiro. E é quem faz a luta. Sem a CONTAG não tinha aposentadoria rural. Não tinha nem aposentadoria rural para eles poderem ter o direito a contribuir com o seu sindicato pela aposentadoria. Não teria PRONAF, não teria cisterna de placa, não teria PAA, não teria consórcio social da juventude, não teria a Marcha das Margaridas, que foi onde conseguiu o PRONAF Mulher, e tantas outras políticas importantes. Não tinha o Grito da Terra, que é onde a gente consegue, inclusive, a renegociação da dívida desses trabalhadores. O trabalhador rural, quando ele se aposenta, ele não morre, não acabou a vida dele, não. Quando ele se aposenta, ele continua na terra, produzindo, trabalhando. Ele continua precisando do PRONAF, ele continua precisando da cisterna, ele continua precisando da energia, ele continua precisando das novas tecnologias. Então, quem é que faz essa representação? É o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que está lá na base. É a federação aqui no Estado, é a confederação em nível nacional. Agora, você chega para um trabalhador rural desse, você autorizou contribuir com a CONTAG, ele não vai conhecer a CONTAG como ele conhece o Sindicato Rural. Que ele participa da Assembleia, que ele participa da direção, que ele aprova a prestação de conta, que ele elege os seus diretores e diretoras. Então, misturar todo mundo aqui, eu acho que foi um equívoco muito grande. Que você pega entidades sérias e mistura com as demais. Essas denúncias de descontos indevidos na aposentadoria, quem apresentou foram os nossos sindicatos. Inclusive com aposentados que são dirigentes do sindicato que estava vindo. Quando ele olhou, disse, é isso? Muita ousadia, né? Foi lá e apresentamos, denunciamos. Aí você é o autor da denúncia e acaba virando réu no processo também. Então, eu acho que foi um equívoco, uma injustiça muito grande, mas a CONTAG, a FRETAP, os sindicatos rurais têm uma atividade na base presente, tem a acompanhar de perto. Eu não tenho dúvida que cada contestação que tiver no universo dos descontos que são dos sindicatos rurais, eles têm ali a declaração assinada por cada trabalhador e vão conseguir comprovar. Agora, o governo Bolsonaro abriu para associações poderem também prestar algum tipo de serviço. Um dos funcionários do INSS no governo anterior fez uma denúncia sobre esse esquema que estava acontecendo. O que foi que aconteceu com ele? Foi afastado de setor. Então, o governo do presidente Lula teve a coragem de poder resolver e abrir esse processo de investigação para que isso parasse de acontecer. Inclusive, desde o primeiro dia, todas essas contribuições estão suspensas. E a cada contestação dessas, entidades estão indo lá e comprovando se houve ou não houve, de fato, a autorização daquele aposentado, daquela aposentada para poder vir aquele desconto. Inclusive, eu fiquei feliz no sábado que eu tive uma informação do Ministério, do Bund, que ele já começa a descortinar o problema, né? Falava-se que era, no geral, 27 milhões e tal. Só que o universo que foi, teoricamente, atingido é bem menor, 9 milhões. Então, aquela crise que se apresentava, talvez um pouco maior, talvez não seja tudo isso. Embora não deixe de ser uma vergonha. Mas o senhor concorda que pode haver um problema, sim, em relação ao discreto que gera com associativismo? Sem sombra de dúvida. Há um processo em curso de criminalização do movimento sindical, dos movimentos sociais. Tem deputado defendendo lá que a contribuição social que é descontado em folha, seja do aposentado, seja o ativo, seja proibido. Que seja pago no caixa. Acho que os jornalistas que trabalham de segunda a sexta, o sindicato de jornalistas vai estar aberto no sábado para ele ir lá, fazer a sua contribuição na boca do caixa, o metalúrgico, o bancário, o professor. Então, acabar com a possibilidade do trabalhador autorizar
o seu desconto ali, da sua contribuição para a existência da sua entidade. E por que é importante o trabalhador contribuir com a sua entidade? Porque ela não é financiada pelo governo. Porque no dia que uma entidade sindical dos trabalhadores depender do financiamento do governo, ela perde a sua autonomia. Ela perde a sua independência de poder fazer a luta, de fazer o enfrentamento. A gente faz grito da terra, a gente faz a luta, faz o enfrentamento independente. Se era o governo Bolsonaro, se é o governo do presidente Lula. Só o presidente Lula. Tem uma diferença. No governo Bolsonaro, a gente era recebido com a polícia, com a tropa de choque. Com o governo do presidente Lula, a gente é recebido no palácio para lá fazer o debate e apresentar a pauta de forma civilizada, respeitosa. Essas são as diferenças. Então, há um ataque não só para cima dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, as suas entidades, mas também para cima das entidades sindicais do setor urbano, do serviço público e da iniciativa privada. Deputado, é verdade que 9 parlamentares podem perder o mandato no meio dessa confusão toda aí do INSS? Se especula. Mas referente à crise do INSS... Participaram, foram financiados por essas entidades? Se comentam. Olha, a gente não tem essas informações ainda, né? Porque a informação que chegou é que tinha sido pela Polícia Federal denunciada ao Supremo alguns parlamentares que tinham se beneficiado desse esquema. Inclusive, se está no Supremo, ainda está em sigilo, né? Então, é um processo que a gente vai acompanhar de perto para saber quem são esses parlamentares que estavam envolvidos nesse processo direto. Perfeito. Para matar esse assunto aqui, INSS, tem a discussão sobre a CPI, o Hugo Mota jogou mais para frente, talvez comece em agosto, né? E eu também recebi um informe, divulgou um informe de Lavareda, comentando a mais recente pesquisa dele, dizendo que enquanto estiver em funcionamento, o Lula vai sangrar. E ele acredita que, obviamente, há um espaço para recuperação, mas essa CPI precisa ser controlada, vamos dizer assim, para poder não haver tanto estrago para o governo. O senhor que está lá no meio da confusão, o que é que está sendo discutido, o que é que está sendo observado para poder enfrentar essa guerra que vai haver de narrativas aí com a oposição? CPI eu acho mais difícil, pode ser que saia a CPMI, porque Sim, perdão, CPI. Na relação lá dos protocolos, talvez ela fosse mais rápido de poder ser instalada. Agora, a oposição quer uma CPMI sendo instalada para parar o Congresso. O Congresso parar de trabalhar, para ficar focado na CPMI. Porque nós temos algumas prioridades. A redução... A história do IR, por exemplo, não saiu ainda. A redução da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução para quem ganha até 7. Mas só que eles defendem os 100 mil que ganham muito. Porque só para 100 mil pessoas que aumentará um pouquinho. E você vai livrar e vai isentar 20 milhões de pessoas. Imagina, 100 mil que ganha muito, pagando uma coisinha de nada para 20 milhões de pessoas não pagarem nada. Então, eles querem colocar projetos importantes como esse, a PEC da segurança e tantos outros que eu acho que tem que ser o foco do momento. Agora, se eles acharem que a CPMI é para desgastar simplesmente o governo do presidente Lula, eu acho que eles estão cometendo um erro. Eles cometeram esse erro com a CPMI do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro. E eles viram o resultado da CPMI do 8 de janeiro. Teve que recuar, não foi? Do INSS, não tenho dúvida que vai pegar em cheio o governo Bolsonaro, porque é nesse governo que se abriu as investigações que está se dando a oportunidade de investigar. Vocês não têm medo e vão para cima? De maneira alguma. A gente só não defende que ela seja instalada no momento, porque a gente não pode mudar o foco que tem o país, que está o Congresso Nacional, que é aprovar os projetos de lei importantes. A exemplo, como eu falei, da isenção do imposto de renda. E a Polícia Federal, a CGU, os órgãos de controle, estão fazendo o processo de investigação. Então, está andando, não está parado. Agora, se tivesse parado, não, aí a gente precisaria entrar no parlamento para fazer andar. Agora, se a coisa está andando, as investigações estão acontecendo, os trabalhadores estão tendo a oportunidade, inclusive, de contestar. Que é uma contestação assim, às vezes até no impulso, tá? Porque o governo diz, olha, quem teve algum desconto na sua aposentadoria, que não reconhecer, conteste, que você vai receber de volta. Até uns que estão esquecidos que assinou, às vezes fazer no intuito, eu vou lá
Eu vou lá reclamar. Vai que eu receber mais uns 2, 3, 9, 10 mil reais, o neto, a filha, acaba dando um incentivada, mas tem que comprovar. Vai que cola, tem que comprovar que foi indevida, porque a entidade também vai poder comprovar que teve ali a assinatura. Hoje, nos sindicatos rurais, inclusive, as autorizações são feitas por identificação facial, que eu acho que é isso que tem que ter. Entidades sérias, controlar o processo, ser mais rígido na autorização de cada trabalhador. Mas essa digitalização, que eu concordo que precisa haver, ela chegou assim tão facilmente nos rincões, nos lugares mais afastados? Não, pode ser um problema, na verdade. Né? Não tenho dúvida que é um problema, mas... complicador. Mas tem que se adaptar às novas tecnologias para poder garantir a lisura do processo e a segurança do trabalhador. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar sobre o requerimento para projeto de anistia na Câmara. Como é que viu essa iniciativa, essa tentativa aí dos conservadores de se isentarem de culpa? Tem também como anda a elaboração da proposta para o sistema de segurança da Câmara. Tipo de ataque que aconteceu, como 8 de janeiro, uma coisa que vocês já cogitam como essencial, imagino. O STF se armou muito, né, se protegeu muito. A Câmara está fazendo alguma coisa semelhante, inclusive essa é uma das, talvez, atribuições suas, né, nesse cargo tão importante. Sim, primeiro a questão da PEC da anistia. A menor possibilidade dela ser votada. E eu acho, inclusive, quando você vai ali pedindo a anistia, eles já estão meio que confessando, né? São réu confessos. Com o presidente Lula, nós sempre lutamos e sempre defendemos a honra e a honestidade dele. A sua inocência, né? Ele devia estar, o Bolsonaro e a sua turma, defendendo a sua inocência, não pedindo anistia ou acordo para não ir preso. Então, eu não acredito de maneira alguma, pelo clima que está hoje na mesa diretora, no Congresso Nacional, de nem a pauta, nem a votação, esse processo de anistia. Tem pesquisa dizendo que a população não concorda, inclusive. Totalmente contra. Mas o Congresso parece que hoje é dominado pelos conservadores. Não haveria maioria para tentar aprovar essa... Com 308 votos numa PEC, não teria. E não vai a voto também. A gente tem prioridades no Colégio dos Líderes, na mesa diretora, para poder fazer avançar. Essa não há consenso sobre ela ser votada. Hugo Mota, ele disse isso. Ele tem demonstrado no dia a dia. Ele é um presidente muito responsável. Eu tenho uma alegria muito grande. Ele é de Patos, né? Eu sou de Itabira. Então, quando a gente quer se encontrar, é só ali na Serra de Teixeira, como um capote, um guinezinho, e está tudo resolvido. A gente conversa ali mesmo, né? A gente está a 100 quilômetros de distância um do outro, né? Da minha cidade natal para dele, né? Foi por isso que ele chamou? Não. Fica mais fácil conversar. Eu fui indicado pela minha bancada do Partido dos Trabalhadores, pela federação. Primeira vez na história a gente teve uma eleição para a mesa diretora sem candidaturas avulsas. Todos... sem bate-chapa, né? Sem bate-chapa para nenhum cargo, né? Desde a primeira vice até a última suplência. Tivemos só na presidência 2 candidaturas de marcação também de posições ideológicas, né? O PSOL e o Novo, né? Nesse processo. Tabira não é fraco, não. E referente ao plano de segurança, a gente tem um GT, um grupo de trabalho com os diversos setores da casa, os departamentos, onde eu coordeno esse grupo de trabalho. Nós estamos fazendo todo um estudo de acesso à Câmara dos Deputados, garantindo mais segurança para os deputados, mas, acima de tudo, para as pessoas que visitam a casa, para os profissionais que trabalham ali, sejam da imprensa, sejam os terceirizados, sejam os servidores, mas da população que vai até a Câmara dos Deputados. Hoje a gente tem um problema, você sabe quem entra, mas às vezes não sabe que hora a pessoa saiu do processo. Você se credencia para entrar, você não se credencia para... Mas em qualquer prédio, qualquer prédio que você vai hoje, tem o reconhecimento facial, você sabe a hora que sai, a hora que entra. Tem, mas não catracas com reconhecimento facial na entrada e na saída. Nós temos câmeras e tudo, mas daqui que você vinha passar um pente fino para poder encontrar. Agora, na Marcha dos Prefeitos, a gente teve por dia 10 mil pessoas visitando a Câmara dos Deputados. Então, a gente está trabalhando, eu já visitei o Supremo Tribunal Federal para conhecer o seu sistema, né? O GT de Trabalho está visitando outras organizações, tanto no serviço público, na iniciativa privada. Nós vamos encontrar um pouco mais burocrático, né? Mas com certeza mais seguro. Não, vai ficar mais seguro e mais ágil. Nós vamos dar agilidade no processo, inclusive, de acesso e garantindo a segurança das pessoas para entrar.
Não vai ter nada que retarde o processo. Agora, inclusive, na Marcha dos Prefeitos, a fila durou 21 minutos. Eita. Antes a gente tinha filas de 1 hora e meia. Durou 21 minutos. A gente ampliou os pontos, fez um cadastro prévio, inclusive, lá na Marcha dos Prefeitos, no local. Está em andamento um aplicativo, inclusive, que você se credencia já pelo aplicativo, com a sua foto, com a sua identificação facial. Ele está um pouco em adaptação, porque ele é um pouco chatinho para preencher, mas você está com tempo. Vai daqui a 3 dias para Brasília, o prefeito, o vereador, a liderança, a organização. Faz antes, porque quando chega lá, seu pré-cadastro já tá pronto, agiliza muito esse processo. Então, a gente está trabalhando de todas as formas para absorver as novas tecnologias para a gente tornar mais ágil, mais moderno a entrada das pessoas na Câmara dos Deputados. Massa, parabéns. Eu espero que dê certo. Vai dar certo. Deixa eu lhe perguntar, para acabar esse assunto da anistia, como é que o senhor está vendo a pressão da família Bolsonaro via Estados Unidos para ter ações contra o Moraes, ter ações contra os parlamentares que têm dado apoio, e os deputados americanos anti-Moraes, vamos dizer assim, estão tentando realmente fazer algum contra-ataque. O filho do Bolsonaro está vivendo hoje lá nos Estados Unidos. Como é que isso foi tratado? Como é que foi discutido isso na Câmara dos Deputados? O que está lá vivendo o dia a dia? Eu acho que a cada dia que passa, a família Bolsonaro perde mais credibilidade, perde mais respeito, entendeu? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, entendeu? No mundo inteiro. Ele se licencia do mandato, ele estava para ser presidente de uma comissão, aí vai para os Estados Unidos. Era para ser chanceler, né, da Câmara? Não volta, era de relações exteriores. Mas não tinha consenso nem dentro do partido dele direito e tal. Então, eu acho que a cada dia que passa, ele perde a sua credibilidade junto ao mundo inteiro. Entendeu? E não acredito que vá para canto nenhum. Eu não acredito que os Estados Unidos vai querer o Poder Judiciário dos Estados Unidos criar problemas com o Poder Judiciário no Brasil. A gente está vivendo uma boa harmonia entre os poderes aqui no Brasil, o Legislativo e o Executivo. Diplomacia, né? Isso é mais interessante. Acho que é totalmente antidiplomático um negócio desse. E eu acho que não prospera. Acho que o que vai prosperar é a diplomacia entre os países, o respeito. Você viu que rapidamente a Câmara deu uma resposta junto com o Senado, né, com as medidas tomadas anti-taxações para cima do Brasil. A gente deu uma revidada lá e disse, olha, se for assim, nós vamos proteger o nosso mercado local. E foi aprovado praticamente por unanimidade, né? Tanto a oposição como o governo. Então, quando é para defender o país, a gente tem conseguido ainda dar uma juntada em algumas pessoas de juízo. Não estou vendo seu celular. É iPhone ou já está trocando por algum chinês? Já consegui chegar no iPhone, levei uma pisa danada para aprender a mexer com ele. Mas eu ia brincar dizendo que o senhor está correndo para o chinês para não usar o iPhone. É uma retaliação, né? Não, mas se dependendo do aparelho que dê para trabalhar, para cumprir a função. Massa. Eu não muito desse negócio de celular, não. A minha equipe é quem mexe mais nessas coisas. Eu ainda estou meio analógico, entendeu? Estou avançando aos pouquinhos. Eu tenho uma relação realmente assim, de amor e ódio com o celular, mas ele, no universo hoje dos jornalistas, ele é preponderante. Inclusive, eu tenho até tenho 10 listas. As listas são necessárias no WhatsApp para você fazer a dispersão do conteúdo. Inclusive, a lista de transmissões. O Ju está lá, recebe. Aí é bom que o cara vai se informando sobre o que está acontecendo na terrinha, né? Ele tem uma praticidade melhor Exato. de agir. Minha preocupação com o celular é com as crianças. Exato. Que estão ficando mais tempo no celular do que brincando. Sim. E olha, eu falo de quem tem 5 filhos, de adolescente, a pré-adolescente e a criança em casa, viu? Aí tem uma história engraçada com o celular, porque eu fui almoçar com a autoridade, aí eu pedi, olha, me dê seu número para eu colocar aqui na minha lista, expliquei qual era a intenção, tudinho. Aí eu disse que eu tinha uma lista VIP e tinha mais 9 dos mortais, vamos dizer assim, né? Ou dos normais, que não eram autoridades. Aí ele disse, eu posso estar nas duas. Rapaz, a princípio, para mim, não fez nenhum sentido, porque para mim são iguais, né? Só tem uma distinção em função, assim, do governador, o prefeito, o presidente do tribunal, tal. Aí ele, não, é porque eu quero saber o que é que você manda para
a lista VIP, o que é que você manda para os normais, ou, né? A gente disse, olha, praticamente é a mesma coisa, só que eu disparo primeiro nessa e depois nas outras. Então, o sujeito que é VIP, que é autoridade, vai receber antes. Mas é exatamente a mesma coisa, porque A velocidade é. o site, a gente busca muito essa pluralidade, então não poderia ser diferente. Você vai, eita, eu vou mandar isso aqui só para uma pessoa que se sente especial, não, jamais, né? Mas foi muito divertido, eu aprendi, para você ver como é que você se dispõe e como a pessoa recebe. É muito, muito engraçado. Voltando, vamos trabalhar, a gente já tomou um cafezinho aqui, segue em frente. Esse é, deixa eu ver se eu estou certo, o 21º evento do podcast aqui. Estamos recebendo o nosso querido deputado federal, Carlos Veras, eventualmente futuro presidente do PT, daqui a pouco a gente fala nisso. A gente vai pedir para vocês para assinar o nosso canal, não paga nem imposto. Deputado, depois dê aí as suas referências, as suas redes sociais, que a gente sempre tem que pedir para o pessoal curtir, assinar o canal para poder chegar mais longe. PEC da reeleição. Como é que o senhor avaliou essa apresentação que foi feita agora recentemente, né? Isso é um retrocesso democrático ou disfarçado de eficiência? Como é que o senhor acha que vai ser conduzido isso na Câmara? Há alguma chance disso passar? E é uma demanda realmente da população acabar com a reeleição ou de algum grupo específico de parlamentar? O que é que o senhor diria para a gente ficar sabendo o que é que está por trás disso? Eu acho que, por exemplo, eu sempre converso com os líderes no Congresso Nacional. A gente percebe que sempre teve um sentimento muito favorável, por exemplo, a unificar as eleições. Mas ninguém nunca tem coragem de botar a mão e botar esse negócio para frente. Meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que se os filiados e filiadas me conceder a honra, eu vou ter a honra de presidir aqui no Estado, na sua concepção histórica, nós somos contra a unificação das eleições. Porque quanto mais eleição, mais democracia. Mas você dá a oportunidade das pessoas debaterem. E quando você tem a eleição só municipal, você foca os problemas no debate no município. Você não nacionaliza tanto as eleições. Entendeu? Tem partidos, inclusive do centro, que hoje tem a maior bancada no Congresso Nacional, que avalia o seguinte: numa eleição unificada, vai ter vantagem a polarização. Então, para o PT e o PL, o Lula, Bolsonaro, que é quem polariza, porque eu posso falar do PT, não posso falar dos outros partidos, porque Bolsonaro ele muda de partido, então é mais um conceito personalizado nele. Então, se polariza, talvez a gente tivesse mais prefeitos desses dois campos mas que estão ali polarizando. Né? Não seria bom para poder você fazer esse debate mais das políticas locais, e o próprio Centrão vê isso com atenção, né? Tem receio a esse processo de polarização, porque hoje o Centrão é quem tem mais prefeitos no Brasil, né? E eu acredito até governadores também, esses partidos chamados de centro. Então, eles têm essa preocupação, por isso que eu acho que não é tão fácil prosperar essa PEC. E tem mais outro detalhe, não só o fim da reeleição, que eu acho que o fim da reeleição é algo palatável e possível de fazer avançar, mas acabar com os 8 anos de mandato dos senadores. Você acha que os próprios senadores vão votar para acabar com os 8 anos de mandatos que eles têm e ficar apenas com 5 anos, eleições de 5 em 5 anos, para eleger 3 senadores da República a cada 5 anos? Eu tenho dúvidas se isso prospera. Então, acho que passou lá na CCJ do Senado, mas eu não vejo hoje, por esses dois motivos: o fim dos 8 anos no Senado e também a unificação das eleições no mesmo período. Você votar em vereador, prefeito, governador, 3 senador e presidente da República. Então, a gente teria aqui... e tem deputado estadual e federal, você teria 9 votos. Né? 9 votos. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, 3 senador, governador, presidente. 9 votos. Eu fico pensando, o guia eleitoral, a campanha em si, seria uma loucura sem tamanho, porque você mistura muita coisa que... Você reduz custo.
de campanha. Sim, verdade. De campanha, você é vida da gente terminar uma eleição e já começar outra. Que a gente que é deputado, a gente termina a eleição nossa, a gente já começa a trabalhar a eleição dos vereadores, dos prefeitos, Com a internet, organizar nos, com a internet nos municípios. não para. É, É permanente. alguns que vivem de internet, que são Mais midiáticos. midiáticos, beleza, mas pra gente que é, como diz o outro, é chão de fábrica, é pé na estrada, é pé na roça o tempo todo, é rojão. Então a gente termina a eleição e já começa outra. Entendeu? Eu, particularmente, acho interessante a unificação das eleições, mas tem todos esses inconvenientes aí que estão sendo colocados. Principalmente a questão da nacionalização das eleições municipais, como o tempo de mandato aí dos senadores. Perfeito. Qual a melhor chapa para ajudar Lula aqui em Pernambuco? A gente ouve dizer que Lula quer Humberto e quer Silvinho. É isso mesmo? Não, eu posso falar sem medo de errar que a prioridade do presidente Lula, que a prioridade do PT de Pernambuco é e será, sobre a minha condução ou não, a reeleição do senador Humberto Costa. O segundo senador depende do palanque que vamos estar aqui em Pernambuco, e quem for o candidato ou candidata a governador tem esse direito também de escolher. Não dá para o presidente Lula chegar aqui e já dizer quem é os dois candidatos a senadores. Um é meu. Só falta ele indicar o vice também. Um é meu, outro é teu, né? Mas tem movimentações interessantes aqui em Pernambuco que a gente tem acompanhado de perto. E temos conversado com o Silvinho. O Silvinho faz um excelente trabalho no Ministério. Um dos ministros mais bem avaliado, um jovem voando, entendeu? A gente está conversando. O senador Humberto, a senadora Tereza tem uma relação muito boa com o senador Fernando Dueire. Hoje a gente já bateu um bom papo, tem uma boa conversa, tem uma boa relação com o Eduardo da Fonte, que está agora no União Progressista. Isso. É bom lembrar que a União Progressista passa a ser a maior bancada na Câmara dos Deputados. Então, a Federação Brasil da Esperança e União Progressista aqui em Pernambuco, quando soma no Brasil inteiro, a gente chega quase a 200 deputados federais. Então, tem um peso político muito grande. Tem 2 pré-candidatos ao Senado no União Progressista, tanto o Eduardo da Fonte como o Miguel Coelho, que eu acho que estão conversando, estão dialogando. Tem aí também debatendo e se jogando, colocando o nome à disposição, porque é um nome de cenário estadual, que é da própria companheira a Marília Reis. Então tem muitos nomes aí nesse campo aí sendo debatido e sendo dialogado, né? Eu acho que a eleição do Senado em 2026 é uma eleição parecida com a eleição do governador de 2022. Os nomes que estavam para a eleição do governador vão estar para o Senado. Você vê o Anderson, que foi candidato a governador, está com nome para senador. A Marília, que foi candidata a governadora, está com o nome colocado para senador. A exceção é Dudu, mas liderando um partido muito forte aqui, né? E sabe fazer política, né? Se elegeu o Lulinha, que é o segundo secretário. É bom secretário na casa. Bom de papo. Em breve eu trago ele aqui. Articulador político, é bom de conversa. Mas o futuro presidente do PT teria alguma simpatia? João, Raquel, ou como disse Lula, era bom se entender para ter 2 palanques, que parece, a minha leitura, que a questão relevante mesmo é o Senado, porque está tendo uma briga. O Bolsonaro já disse, eu quero o Senado porque a partir de lá eu posso guerrear o STF. E Lula sabe que os senadores apertam o botão de impeachment, então é também importante ter essa maioria no Senado. É por aí mesmo? Eu não, como candidato a presidente do PT aqui no estado de Pernambuco... É bom não emitir opinião. E com a honra que eu acho que os filiados me concederão no dia 6 de julho de presidir esse partido aqui no estado, eu não tenho esse direito de ter uma simpatia por enquanto. Entendeu? Porque eu acho que pode até ter e ser democrático e aceitar. Eu não posso contaminar o PED com essa disputa entre A e B. O PED tem que ser para fortalecer o partido. O partido não pode chegar em 2026 com os grupos políticos que querem governar Pernambuco querendo o tempo de TV do PT ou a imagem do presidente Lula. Nós precisamos chegar em 2026, os grupos políticos querendo o PT,
as suas lideranças de base, com o trabalho que está fazendo no município, com a nossa chapa de deputado estadual para a gente ampliar as nossas vagas na Assembleia Legislativa da nossa Federação Brasil da Esperança, porque em 2026 eu estarei presidente da Federação Brasil da Esperança, para a gente poder sair de 7 pelo menos para 10 na federação, para a gente poder sair de 3 pelo menos para 5 deputados federais na federação, para a gente renovar o mandato do senador Humberto Costa. Então a gente tem que dialogar e tem que fortalecer o partido tem que chegar forte. E eu vou trabalhar em sintonia com o presidente Lula. O desejo do presidente Lula será o desejo do deputado e será o desejo do presidente estadual do PT, Carlos Veras. Nessa sintonia com o presidente Lula, para a gente poder dar uma votação expressiva a ele em Pernambuco, para a gente poder ajudar na sua reeleição, que será uma reeleição disputadíssima, não será uma reeleição fácil do jeito, da mesma forma que foi disputada em 2022, vai ser disputada em 2026. Então eu vou trabalhar muito em sintonia com o presidente Lula e com o meu partido, dialogando com todas as forças, dialogando bastante, para a gente poder chegar cada vez mais unido, ali forte, com o PT em 2026, para a gente poder construir o que é prioridade para a gente. Ampliar a bancada de deputados e deputadas estaduais, ampliar a bancada de deputado federal, reeleger o senador Humberto Costa e reeleger o presidente Lula. Então, a aliança que for mais favorável para esse objetivo, a gente vai estar nele. A gente precisa de apoio, precisa formar uma aliança em Pernambuco que nos dê condições de ampliar a bancada estadual, ampliar a bancada federal, reeleger o senador Humberto Costa, reeleger o presidente Lula e a gente contribuir com o modelo de gestão. É preciso que quem for o candidato ou candidata ao governo do Estado que possa pegar as propostas e o modelo de gestão do PT com um modelo participativo, com as nossas propostas, e incluir também se comprometer de executar quando for gestor ou gestora. O senhor trabalha com a possibilidade de ter uma candidatura própria, como defende, por exemplo, o João Paulo? Olha, candidatura própria é Seria uma complicado? semente, não, uma semente que germina dentro da gente. Ninguém brigou, ninguém defendeu, ninguém sonhou. O sonho um dia em ter o PT governando o estado de Pernambuco, mais do que eu, mais do que os nossos militantes do PT. Isso é uma semente que germina dentro da gente. Mas nós temos que ter responsabilidade política Que a prioridade é Lula. com a esperança do nosso povo. Você não brinca com a esperança das pessoas. Você não brinca com o sonho das pessoas. E a nossa é uma militância muito aguerrida. Quando a gente passou os perrengues de ataques ao governo do presidente Lula, a militância estava ali. Quando a gente sofreu o golpe, o impeachment da presidenta Dilma, a nossa militância estava ali, brigou com a gente, chorou com a gente. Quando o presidente Lula foi encarcerado, a gente ficou em Curitiba do lado dele. Foi a militância que tirou o presidente Lula daquele cárcere e levou-lo de volta à presidência da República. Então, a gente tem responsabilidade com essas pessoas. Então, a prioridade é a reeleição do presidente Lula, a reeleição do senador Humberto Costa. E hoje, o que está dado é a gente construir uma aliança para isso. Claro que se tem um desencontro no caminho até 2026 e precisa repensar esse processo, tudo será repensado e será debatido. Mas o que está posto hoje é o PT construir uma aliança forte em Pernambuco para poder ampliar sua bancada estadual, federal, a reeleição de Humberto e a reeleição do presidente Lula. É o que está dado hoje. E eu tenho que ser sincero com o militante. Eu sei como foi difícil para mim em 2018, quando a gente ganha o encontro estadual, com mais de 80% da nossa militância ali vibrante, e a Nacional toma uma decisão e diz, não, é para fazer a aliança. Eu estava em 2020, quando a gente foi lá, se já tinham colocado a gente para fazer uma aliança, que a gente foi lá, construiu a aliança, e vem a Nacional e diz, não é mais aliança, agora é candidatura própria. Está batendo na trave, né? Então, a gente tem que ir dialogando, porque isso acaba gerando uma descredibilidade perante a militância do PT. E a gente é um partido nacional. A gente é um partido nacional e a prioridade é a presidência, é a eleição do presidente Lula. Então, a gente tem que estar muito afinado. Eu e Edinho temos uma relação muito próxima. Eu representei ele em todo o processo de negociação da sua candidatura a presidente nacional, estou na representação da chapa nacional, inclusive indicado por ele. Estamos nesse debate nacional e eu terei uma fina sintonia
com o presidente Edinho Silva, para que Pernambuco possa ajudar muito, porque ele terá a responsabilidade, inclusive, de reconduzir aí o nosso presidente Lula à reeleição. Hoje até o diretório aqui do Recife declarou o apoio ao senhor, não é isso? Todas as... Só está faltando quem? Ferro? Desistir? Temos hoje eu e o companheiro Fernando Ferro como candidato a presidente estadual. A chapa liderada pela senadora Tereza Leitão está me apoiando. A chapa liderada por Osmar, por Oscar, por Cirilo, falando de chapa estadual, está me apoiando também. A nossa chapa, que é a chapa da CNB, com a EPS, com o senador Humberto Costa, o presidente Doriel, está nos apoiando também. Eu fui indicado por eles para essa candidatura a presidente estadual. Então, essas 3 chapas estão nos apoiando. Das 4 chapas estadual, 3 me apoia para presidente estadual do PT. E a composição da direção será de forma proporcional à votação de cada chapa. Então, aqui no Recife, eu tenho o apoio de Osmar Ricardo, que é candidato a presidente municipal, tenho o apoio de Jairo Brito, que é da corrente política CNB, que é candidato a presidente, também me apoia. Pedro foi, inclusive, meu assessor. Eu estou marcando de conversar com ele também, se ele achar que eu vou desistir dele fácil, eu não vou desistir. Eu vou continuar trabalhando para ter o maior número de apoio possível. O que puder ter agora no processo eleitoral, eu vou atrás. O que não for possível, depois eu vou atrás para me ajudar na gestão no PT, porque eu quero fazer uma gestão com todo mundo dentro do PT. Em busca da união, né? Voltando só um pouquinho aqui, a preocupação sobre a saúde de Lula, a gente falou de Lula ainda há pouco. Não, eu tive com ele em Salgueiro. Toda vez que eu estou com ele... Ele está bem. Ele está melhor do que eu, entendeu? Tá eu cansado, bochechando, e ele... animado, vibrante, entendeu? Mas no dia anterior ele teve uma labirintite. Foi uma labirintite. Às vezes excesso de café daí. É normal, ele pode parar de tomar café, tome mais água, menos café. Mas toda vez que eu chego perto dele, eu me sinto na obrigação de quando chegar em casa, da mulher, o jantar está pronto, eu disse, segura, vamos ali fazer uma caminhada, uma corrida aqui na praça, outra coisa, porque Lula está muito bem, e eu estou me sentindo uns 5 anos mais velho que ele, então bora correr aqui, porque tem um negócio desse. Não, eu nunca vi um vigor, uma energia, uma disposição, uma vontade feita aquela, não. Quando você chega perto dele, Jamildo, você se sente desafiado a melhorar o seu ânimo, o seu vigor, a se cuidar, inclusive, da saúde. Eu quero dizer que eu jogo regularmente, não é para me mostrar, é para cuidar realmente da saúde. Terça, quinta e domingo jogo basquete. E na minha associação, ou na associação que eu participo, que é de veterano de basquete, nós temos alguns senhores com mais de 80 anos correndo, obviamente que num ritmo não tão acelerado quanto os mais jovens, mas estão correndo lá com os mais jovens, participando do mesmo treino. Isso é vida. Se você não cuidar da máquina, ela enferruja, não tem para onde. Eu estou me matando, ver se eu consigo fazer pelo menos 5 km. Olha, por falar em máquina enferrujada, aqui para concluir a nossa entrevista, queria perguntar sobre o metrô do Recife, privatização. O Sindicato dos Metroviários está revoltado com o andamento do processo de concessão que o BNDES está tocando e deve começar a avançar agora, a partir da inclusão no PPI, né, nacional. E como é que vocês vão enfrentar isso? Eles estiveram lá em Salgueiro fazendo protesto, né, diretamente contra Lula, porque dizem, poxa, a gente não elegeu Lula para ele privatizar o metrô. Ao mesmo tempo, tem a necessidade de você melhorar, uma vergonha para a classe política, né, pernambucana. Não estou aqui atacando o senhor diretamente, mas para o conjunto da classe política. É uma vergonha ter o metrô do jeito que está. Como é que o senhor vê essa iniciativa? Como é que o senhor vê a estadualização? Isso significa já uma aproximação com Raquel também. Como é que o senhor, se é que está acompanhando também, posso aqui estar falando bobagem? Não, estou acompanhando desde o princípio, desde o início. Várias reuniões, audiências que teve com os ministérios, no processo de acordo, de negociação com os representantes da categoria, eu tive participando, tive direto. Pode perguntar à comissão, pode perguntar à direção do sindicato, a gente está desde o início nesse processo. E eu acho que a gente tem que ser bastante sincero com a sociedade, com as pessoas que querem um transporte de qualidade. Eu sou defensor da tarifa zero, eu sou defensor do transporte público de qualidade, feito que o PT faz em Maricá, tarifa zero.
Ninguém paga para andar de transporte público e é de extrema qualidade. E essa é a minha defesa, eu acho que tem que ser a principal bandeira do meu partido, da nossa bancada no Congresso Nacional, e o nosso governo tem que encampar isso, que seria a tarifa zero no transporte público. Então, o senhor discorda dessa iniciativa? E com qualidade. Sem sombra de dúvida, eu sou contra qualquer tipo de privatização de empresas públicas. Não conheço uma que deu certo. Não conheço uma que deu certo, que resolveu o problema. Iniciativa privada é da sua função natural. Ela precisa de lucro para poder sobreviver. A empresa pública, ela não precisa de lucro. Ela precisa ter recursos para poder funcionar e garantir e prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Ela visa o bem-estar da população. Por isso que eu sou defensor das empresas públicas. Tá, o governo federal, o presidente Lula, quer passar o metrô para o governo do Estado. Liberar, inclusive, recursos para o governo do Estado para poder fazer o processo de revitalização do metrô. Aí o governo do Estado vai pegar o metrô e vai terceirizar, vai privatizar, vai fazer uma concessão, que os analistas ficam sempre questionando, privatizar é uma coisa, fazer a concessão é outra, mas você vai fazer uma concessão de 20 anos, de quantos? Não vai ser menos de que isso. Quantos anos será essa concessão? Quais são os investimentos que virão? Em quanto tempo leva para chegar um trem novo aqui? O que a gente precisaria era de trem, para pegar uns trem novos, que estão sucateados, que estão sem condições de rodar, de operar, fazer todo um processo de manutenção. Eu sou a favor, por exemplo, que privatize a parte social do metrô, a parte de embarque, desembarque ali, para poder ter lojas, para poder ter um ambiente melhor. Mas o serviço de transporte, colocar na mão da iniciativa privada, será que realmente a gente vai garantir um serviço público de qualidade? E em quanto tempo isso vai acontecer? É só a gente pegar o serviço de transporte de ônibus. Que a nossa população anda, né, parecendo uma lata de sardinha, não tem ônibus a mais. Então, não é a solução. Não é a solução. A solução é a gente ter mais trem, é a gente fazer concurso público para ter mais servidor, porque estão tudo ali, a maioria aposentada e continua operando, continua trabalhando. A gente precisa de mais trabalhador. Então, eu sou contra o processo de privatização e minha posição é pública, e já deixei isso claramente em todas as reuniões, em todas as atividades que tive com os ministros. E com o próprio presidente Lula, ele sabe que é a minha origem de natureza, de ser contra qualquer tipo de privatização, porque eu não conheço em lugar nenhum que deu certo. A conta de energia não está mais barata com a venda da CELP. Ficou ao contrário, ficou mais cara. No caso da comparação que o senhor faz com os ônibus, é mais complicado ainda, porque nunca aconteceu uma concessão na prática. As autorizações que as empresas têm são precárias. Então, precisaria haver para poder cobrar dessas empresas, né? É um mercado bastante complicado, viciado. Deputado, eu quero lhe agradecer enormemente a visita, essa aula que deu aí sobre o Congresso Nacional. Em breve espero a gente poder contar novamente com sua visita, já falando enquanto talvez o presidente tem que meio bater ferro, né? Ferro é um amigo, uma pessoa que tenho muito respeito. Bater no bom sentido. E vou conversar com ele até o dia 6. Acha que ele pode desistir? Eu não sei, mas eu acho que tem que conversar, porque eu acho que conversando bastante, se não der para a gente se entender na eleição, mas vai me ajudar na gestão. Perfeito. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Muito grande mesmo. Eu disse uma vez, inclusive a ele, que ele foi meu primeiro voto para deputado federal. Eita. Quando eu estava me entendendo por gente, eu tive a honra de votá-lo. Ele foi presidente já 2 mandatos do PT, então ele sabe bem como funciona esse partido. Foi líder da bancada federal, então é uma pessoa a ser respeitada. Eu tenho muito respeito por ele e quero a ajuda dele, seja na eleição, seja na gestão depois. E tem uma grande qualidade, sempre foi coerente, né? Não, ele é muito firme. Então, lhe agradecendo, dou a palavra para as considerações finais, alguma coisa que eu deixei de perguntar que é importante para nossos ouvintes, e agradecendo a sua visita mais uma vez. Não, eu que agradeço a oportunidade, sempre aqui à disposição. A gente está trabalhando dia e noite para ajudar a melhorar a vida do nosso povo. A taxa de desemprego hoje no país é uma das menores da série histórica. A gente voltou a distribuir renda. Falar com a câmera ali direto? A gente voltou a distribuir renda nesse país. A gente voltou a gerar emprego e renda. A gente aí está com o PAC a todo vapor.
A gente quer, nesse segundo semestre, inclusive, iniciar a duplicação da 232, o ramal da Transnordestina, fazer diversas entregas aqui no estado de Pernambuco, né? Esse é o compromisso do nosso presidente Lula, do nosso partido, em ajudar a melhorar a vida do nosso povo pernambucano. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que chamar, a gente vai estar aqui para bater